Quer participar do segunda chamada ou do quarta chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian Marcelo. Torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time! Vamos falar de literatura, mas vamos falar da tua história também, né? Porque você é travesti e isso acaba fazendo, claro, isso está no teu trabalho, é a sua vida que você coloca ali nas páginas, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa transição, o momento que você percebeu, que você decidiu que você realmente era travesti e que ia assumir essa nova fase na sua vida. Como que foi isso? Porque a gente vive num país onde o preconceito ainda é gigante, né? Isso explica muito porque eu demorei tanto para tomar essa iniciativa, né? Quando eu nasci, disseram para mim, você é um homem, e eu tentei ser esse homem por muito tempo, né? Então, de alguma forma, nem sempre é fácil a gente descobrir que a vida que programaram para nós não é a melhor das vidas, não é a vida mais interessante ou mais leve, né? Então, durante muito tempo eu tentei ser esse homem que disseram que eu era quando eu nasci, e com 29 anos eu rompi com esse ciclo, né? E demora 29 anos porque foi o momento em que eu tive condições de me blindar e de me preparar para enfrentar o que viesse pela frente. Então, com 29 anos eu estava no começo do meu doutorado, eu tinha passado em primeiro lugar no processo seletivo, eu tinha uma bolsa de estudos, então se meus pais me expulsassem de casa, eu tinha como me bancar, né? Eu já tinha uma rede de amigos, estava inserida nos coletivos universitários, então de alguma forma, se tentassem me expulsar da universidade, eu conseguia me proteger também, eu conseguia resistir a isso. Então, ou seja, foi o momento em que eu acreditei que era possível, né? Mas eu já estava ali com vontade de fazer isso há bastante tempo. Né? Mas ao mesmo tempo eu tinha medo, né? Esse medo terrível de ter que abortar todos os planos que eu tinha construído até então, né? Ter que da noite para o dia abrir mão de amigos, abrir mão de família, abrir mão de uma vaga no mercado de trabalho, abrir mão do direito de continuar estudando, que eram coisas muito importantes para mim, né? Então, de alguma forma, eu acho que a partir do momento que eu começo a conta que isso ia acontecer em algum momento, eu comecei a construir essa possibilidade, né? Não conscientemente, eu fui deixando a vida rolar, mas de alguma forma eu fui me aproximando mais de pessoas que aceitariam, lidariam com isso numa boa caso, quando soubessem. Eu fui me aproximando, eu fui tentando garantir financeiramente que eu pudesse me sustentar nesse período, né? Então a bolsa de estudos do doutorado fazia total diferença, né? E é isso, né? Quando você entra no doutorado, sua família não pode simplesmente chegar e falar você é maluca, sabe? Eu sou a primeira pessoa na família que faz doutorado. Então não dá para simplesmente falar você é louca, sabe? Eu passei em primeiro lugar no processo seletivo Nossa, da parabéns, que crítica legal. literária naquele período. Agora você se preparou, né, para enfrentar então esse preconceito que iria vir. Você tinha, conseguiu essas condições, estudou, se preparou para isso, se preparou financeiramente. Esse preconceito veio, você teve que enfrentar essas situações? Acaba que eu consegui. É isso, né? Quando você transiciona cedo demais, você vai acabar sofrendo um monte de violências, né? Porque você vai estar num momento muito vulnerável ainda da sua vida. Né? Como fiz tardiamente a minha transição, o começo da minha transição, com 29 anos, né? Então acaba que eu consegui me blindar um pouco melhor, né? Então, dentro da universidade, eu já tinha um nome, eu já era conhecida dos professores, dos alunos, então já existia uma relação afetiva comigo que me protegeu de simplesmente recusarem contato comigo. Né? Já existiam outras pessoas trans que tinham acabado de transicionar e estavam ocupando um espaço ali, abrindo espaço para os debates a respeito de pessoas trans no meio universitário. Né? Então, eu já estava dentro da militância LGBT como bissexual, então já me entendia como bissexual, já tinha me aproximado da militância a partir disso. Né? Então, ou seja, eu consegui, e meus pais demoraram para se dar conta do que estava acontecendo, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a vestir roupas femininas, deixar o cabelo crescer, pintar as unhas, usar bolsa, sandália, eu falava para meus pais que eu estava contestando o sexismo, o machismo, não, que essas roupas não tinham necessariamente que ser roupas de homens nem de mulheres. Então, no meu ano de transição, meus pais achavam que eu estava ali combatendo o sexismo, estava sendo feminista. Então era interessante, assim, né? As histórias que a família aceita comprar, aceita
acreditar para sobreviver, né? Bem, você passou por essa transição, foi chamada para fazer um TED Talk, depois você foi chamada para ser professora de literatura no cursinho Descomplica, que é um curso grande de ensino à distância, né? Quer dizer, você está hoje em outra fase. Sim. Pois é, e quando eu tô no Descomplica muito por conta da minha participação no TED Talk. Porque é isso, né? Quando eu estava no começo da minha graduação em letras, 2006, eu estava no segundo ano, não sabia nada de literatura, não tinha maturidade, ainda muito jovem, tinha 21 anos. Eu fui procurar emprego naquele momento e fui contratada por um grande colégio da minha cidade. Eu ainda não era travesti ali, eu não tinha me colocado socialmente como travesti. Existia como um homem na sociedade e, por mais que eu não tivesse conhecimento suficiente de literatura, não tivesse maturidade, não tivesse um currículo para apresentar, né, já achavam que eu tinha condições de ocupar esse cargo de professor de um grande colégio de Campinas, na minha cidade. Né? E aí, quando 10 anos se passam, eu estou já no doutorado, né, estudando um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, James Joyce, sabe? Quero ver a fim de quem que leu Ulisses aí quer vir discutir comigo, né? Porque eu entendo desse debate, né? E aí, então, 2016, 2017, quando eu gravo, 2016, quando eu gravo esse TED Talk, né, uma coisa que eu coloquei lá foi justamente que agora, por mais que eu esteja no doutorado, numa importante universidade do país, estudando um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, agora é um ato de coragem me dar uma oportunidade para ocupar esse lugar como professora, né? Porque agora eu sou travesti, e sendo travesti, né, não acreditam que esse espaço da sala de aula seja feito para nós, nem como alunas, nem como professoras, muito menos como professoras, né? E aí essa fala repercute muito e acaba que o Descomplica chega até mim por conta dela e fala: a gente quer você aqui, a gente quer que você seja uma das caras do nosso cursinho. Então foi muito bonito também, né? Mas um processo cheio de medos, assim, né? Porque eu não sabia como os alunos iam reagir, não sabia se eles iam surtar e pedir a demissão, fazer uma rebelião ali, mas não aconteceu. E não aconteceu, eu acho que é porque as novas gerações estão vindo já mais abertas para isso. Né, abertas para a possibilidade de aprender Machado de Assis como uma travesti, né, que é uma coisa absolutamente comum. Você ainda, gostaria que fosse comum. Você ainda tem medo? Eu tenho medo porque a gente, por exemplo, a gente vive num momento de crise tremenda, né? Hoje abri o noticiário e estava aqui, o índice de desemprego está aumentando drasticamente. Né? Então, ou seja, eu tive a sorte de ser contratada pelo Descomplica. Né? Eles tiveram a coragem de me contratar, mas por qualquer motivo, né? Redução de custo, né? Qualquer problema que aconteça, né? Eu seja demitida de lá, eu vou novamente precisar contar com a coragem de uma instituição para poder voltar a ser professora, por exemplo, né? Então, de alguma forma, eu tenho tentado me blindar desse medo, sendo escritora, né, sendo palestrante, tentando ocupar outros espaços na sociedade para não depender tanto mais de coragem de instituições, né? Porque ainda vivemos numa sociedade que, por mais que estejam surgindo pessoas trans, ocupando espaços em vários pontos da sociedade, ainda o preconceito é muito grande. Ainda nos veem como um grupo amedrontador, né? E eu quero que justamente as pessoas não sintam medo de estar perto da gente, de terem aula com a gente, de nos verem como referências de pensamento também. Vamos falar então um pouquinho sobre os teus livros. O Edu vai colocar o André, hoje trocou, hoje é o André. O André vai colocar na tela pra gente a capa do seu livro E Se Eu Fosse Puta, que foi publicado em 2016. Mas esse não é o seu primeiro livro, né? Não, esse é o meu primeiro, sim. Esse foi o primeiro. Eu achei que o Neca mais 20 poemetos era o primeiro. Não, esse é agora, esse está na pré-venda. Então eu confundi os dois, desculpa. Vamos falar então desse E Se Eu Fosse Puta? Me fala um pouquinho. Então, E Se Eu Fosse Puta foi publicado em 2016, causou um maior frisson, assim, né? Tem tirinhas da Laerte, uma grande amiga. Que é maravilhosa. Né, e fala sobre minhas experiências como trabalhadora sexual, né? Então, as coisas que eu vivi ali nesse espaço da prostituição. Né? E é isso, né? É um debate super complexo, as pessoas me perguntam por que você escolheu se prostituir, se você estava no doutorado, se você tinha uma bolsa de estudos, mas é uma questão super complicada, porque é isso, né? Na universidade eram 5 pessoas trans e 30 mil alunos, então era um espaço onde o tempo inteiro ficavam olhando para mim, né? O tempo inteiro eu me sentia sendo julgada, avaliada, né?
né, eu me senti um objeto estranho ali, um corpo estranho. E quando eu ia visitar minhas amigas prostitutas, era uma rua inteira só de travestis. Uma rua inteira de pessoas que tinham vivido coisas que eu estava começando a viver, né, um espaço, né, de resistência, um espaço onde corpos como o meu são normais, podem ser chamados de bonitos, onde eu podia construir uma relação com o meu corpo mais positiva. Então era muito bom estar ali. Né? E aí é interessante que escrevam essas memórias, então escreva como é que foi esse processo, né? Esses 2 anos que eu fiquei ali trabalhando junto com elas, e eu falo um pouco sobre o dia a dia, sobre como é que era a negociação, o que os clientes pediam, como é que eles nos tratavam fora do quarto e dentro do quarto, como é que eles nos tratavam antes e depois de gozar. É um livro meio desbocado, assim, não é para pessoas muito sensíveis, né? E aí uma coisa interessante é que a princípio o título era E Se Eu Fosse Puta, mas as livrarias depois chiaram, falaram que não podem vender um livro com a palavra puta na capa, e aí mudou. Então, na nova edição, agora é E Se Eu Fosse Pura. Né? Tem um R que a gente coloca em cima da letra T aqui, deixa eu ver. Dá pra ver? Não, tá, dá pra ver, tô vendo. Isso, então, o André abriu. A gente colocou um R em cima da letra T, agora E Se Eu Fosse Pura. Aí, né, agora as livrarias aceitam, ninguém reclama porque tem um R ali. Ok, é isso. O livro é o mesmo, porque agora essa eu chamo de edição errada, inclusive porque tem um R ali, uma rasura, não censura. Gente, nossa, eu confesso que eu tô chocada com isso. Eu não imaginava que as livrarias pudessem se negar porque tem um puta na capa, assim, como se fosse... Uhum. Se você tem um prêmio Nobel, você pode, né? O Gabriel Garcia Marques. Memórias das minhas putas tristes, exatamente. Bom, mas se você é travesti... Ai, não pode. Bom, o seu segundo livro, então, com certeza não teve problemas nas livrarias, né? Neca mais 20 poemetos travessos. Acho que o André tem a capa também, isso. Bom, então, aí já é outro momento. Sim, esse é um livro que está em pré-venda, né? Só que acontece, é isso, né? O título é mais aceitável porque as pessoas não entendem o que significa neca, porque não entendem muito de Pajubá. A ideia é essa, assim, né? O Pajubá, esse idioma que foi se forjando no meio da comunidade travesti, né? Então, um idioma que é muito pautado pelo Yorubá dos terreiros, né? Que eram religiões que aceitavam a presença de travestis. Né? Então, a gente foi se pegando esse Yorubá, né, e esse Yorubá foi devorando o português, trazendo elementos de outros idiomas, de onde tem uma presença marcante de travestis brasileiras, como Itália, França, Espanha. A gente foi, então, trazendo elementos desses idiomas todos e forjando um caldeirão linguístico que é idioma que é falado na comunidade travesti. E aí eu escrevi um monólogo em que uma travesti conta a sua história doida a partir desse linguajar, né? Um linguajar que lembra muito Guimarães Rosa, né? Um grande sertão veredas travesti, né? Lembram muito essas experimentações de linguagem que o Guimarães fez, que o Joyce fez, porque são minhas referências de leitura também, né? Bom, esse sem problemas, então, nas livrarias, uma capa dedicada à família tradicional brasileira, só não pode ler... Tem que maneirar na interpretação de texto, então. Exato. Que ótimo. Amara, muito obrigada por essa conversa, muito bom ter você aqui. Não, peraí, esse livro está em pré-venda onde? Então está em pré-venda no site da editora O Sexo da Palavra. É só digitar osexodapalavra.com/neca, e aí vocês encontram lá o livro em pré-venda. Tem preço especial até domingo, né? A pré-venda acaba domingo, depois voltam os preços normais. E espero que esse livro rode o Brasil, que a gente comece a consumir mais, não apenas uma pornografia envolvendo corpos trans, mas também narrativas, livros, arte feita por pessoas trans. Né? Muito bem, Amara, muito obrigada por essa conversa. Sucesso na sua carreira como escritora. Volte mais vezes para a gente conversar sobre os próximos livros. Pode deixar.